Olá para todos que estão vendo esse vídeo. Me chamo Lucas Antônio da Silva de Jesus, sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje vou apresentar o trabalho que tem como tema Estudo sobre a corrosão por sulfeto de hidrogênio em aço, uma aplicação industrial atual. Esse trabalho tem como autor eu e Gisilene Choplin Nascimento dos Santos e está sendo apresentado para o primeiro Congresso Nacional de Engenharia na categoria Capítulo de Livro, na temática de Engenharia e Tecnologia e Inovação. Sabemos que existe uma busca mundial e cada vez mais crescente dentro das indústrias por otimização, para sejam criados novos processos mais rápidos, mais flexíveis, mais eficientes e que também sejam mais seguros. O que vai nos levar a um dos problemas recorrentes dentro da indústria, principalmente da indústria petrolífera, que é a corrosão de equipamentos, acidente de trabalho e até mesmo a morte causada pelo sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. O sulfeto de hidrogênio ele pode ser formado como subproduto de uma reação ou por uma sucessão de fenômenos ali durante o processo. E apesar de ser um ácido fraco, o seu poder corrosivo é capaz de causar o rompimento até de aços bastante resistentes e que vai apresentar ali uma consequência distinta para cada material que ele cause a corrosão. O hidrogênio, né, que faz parte desse material, ele é um gás extremamente leve e, sob condições normais, esse hidrogênio ele é uma molécula diatômica e vai possuir uma configuração eletrônica de 1s1, que vai se assemelhar muito a materiais alcalinos. Então, dentro do processo de corrosão com sulfeto de hidrogênio, as reações mais aceitas dessa corrosão do aço, né, pelo H2S, vai ser na presença de umidade, do qual pode gerar outras espécies nocivas, como está apresentado aqui nessa imagem, né? A gente tem uma reação anódica, reações de dissociação, reação catódica e reação de formação de hidrogênio molecular. Então nós temos que os íons de H+, né, de hidrogênio, que estão ali presentes na solução, eles vão sofrer uma redução e vão se combinar com outros elétrons liberados pelo metal, que vai formar então o hidrogênio atômico na superfície. Na ausência desse sulfeto de hidrogênio, né, cerca de 98% dos átomos de hidrogênio que vão ali ser formados pela corrosão, vão se combinar para formar o gás hidrogênio e o restante vai se difundir para o interior do aço, né, que é quando vai ter a presença do H2S, né, do sulfeto de hidrogênio. Então, para conduzir a pesquisa que gerou esse trabalho, foi utilizada uma abordagem utilizando algumas bases de dados científicos, como está demonstrado aqui na imagem, a plataforma do selo, da Elsevier, Scopus, da PubMed e o Google Scholar foram as bases de dados escolhidas para que pudessem ser recolhidos materiais para formar essa revisão bibliográfica, né, utilizando principalmente combinações de palavras-chave, né, para chegar nas publicações de nossa importância, com palavras como hidrogênio na indústria, craqueamento de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e corrosão de aço. Então, através dessas palavras, utilizando a base de dados científico, foi possível a gente conseguir formar um material para ser a base da nossa base bibliográfica para formar o nosso trabalho. Então, devido às suas características corrosivas e tóxicas, é imprescindível que o H2S, o sulfeto de hidrogênio, ele seja removido dos processos, principalmente quando se ocorre uma formação exagerada e indesejada desse material, que vai causar a corrosão do aço e, com isso, vai influenciar diretamente, causando problemas dentro do processo industrial. Dessa tabela que está na imagem, nós temos alguns princípios de tratamento do H2S e os seus respectivos sistemas de atuação. Então, temos aqui o princípio físico, onde vai ocorrer o processo de adsorção, lavadores com água pura, membranas seletivas e separação criogênica. Então, esses são os processos do princípio físico. Já do princípio químico, nós temos a absorção com substâncias químicas, a oxidação térmica, a oxidação catalítica e a ozoniação. Então, são esses os... E o biofiltro também, que são os processos químicos que vão remover aí o H2S. E do princípio biológico, nós temos
o biopercolador, o biolavador e o tratamento com o iodo ativado. Então, esses são os três tratamentos, os três processos que é possível tratar o H2S dentro do princípio biológico. Então, sabemos que existem várias tecnologias que são empregadas em diferentes áreas de atuação para que seja removido, para que ocorra a remoção do sulfeto de hidrogênio, do H2S, e para que a seleção dessa tecnologia seja adequada, é importante que a gente se atente para algumas condições que podem ser as condições de concentração, de vazão e de temperatura desse gás residual que está sendo emitido, além também da capacidade do tratamento desejado, para ser aplicado corretamente no processo que se deseja remover o sulfeto de hidrogênio. Aqui nós temos 4 principais tecnologias para o tratamento do H2S. Podemos começar citando o processo de Claus, que é um processo onde consiste na combustão de parte dessa corrente que é rica em sulfeto de hidrogênio e liberada ali no processo de alcalanamina. Então, a corrente de hidrogênio, de sulfeto de hidrogênio que vai ali passar por um processo de combustão com o auxílio de algum catalisador, como a alumina. Depois nós temos a absorção com lavadores, que é um processo físico, que é baseado na transferência de poluentes presentes no gás para uma forma líquida, para uma fase líquida ali que seja não volátil. Então esse é o princípio de tratamento pela absorção com lavadores. Depois nós temos a adsorção, que é o processo em que essas moléculas dos compostos orgânicos que estejam ali voláteis vão entrar em contato com a superfície de um adsorvente sólido e vão se ligar via forças intermoleculares. Então elas vão se ligar ali na superfície do adsorvente para serem removidas. E na separação por membranas, nós temos ali uma separação baseada na diferença de tamanho de partículas ou de afinidades que elas tenham ali pela membrana, e vai fazer com que remova o sulfeto de hidrogênio ali daquele processo. Esses são os 4 principais tratamentos que existem. Então, para concluir, nós temos que a corrosão causada pela presença do sulfeto de hidrogênio pode ocorrer de diversas maneiras e vai causar um grande dano ao nosso processo. Então, é imprescindível que se tenha tecnologias para que a gente possa remover esse sulfeto de hidrogênio de forma eficiente e segura, para que não ocorra afetar negativamente o nosso processo. Essas são as referências que foram utilizadas. Muito obrigado. Esse é meu e-mail para contato.